Agora vamos mudar esse exemplo. Vamos ingressar aqui no processo penal. Vamos imaginar, continuar trabalhando com o Caio e com o Tício, mas vamos imaginar uma situação um pouco diferente. O Caio é síndico do prédio. O Tício é morador do prédio. E ele, a partir de um certo momento, começa a acusar publicamente o Caio, o síndico. O Tício começa a acusar o Caio de desviar dinheiro do condomínio em proveito próprio. Né? Começa a dizer que o Caio é um síndico desonesto, usa a palavra ladrão, e diz que vai correr atrás, vai investigar, né? Fala isso para todos os moradores do prédio. A situação é ruim, né? E o Caio, em represália, ele se dirige ao local de trabalho do Tício, fica ali numa situação, né, que a gente chama em direito penal de emboscada, aguarda o momento em que o Tício, sozinho, deixa o local, né, o Tício, final do expediente, sai, vai voltar para casa, e o Caio está ali aguardando. Nesse momento, não tem ninguém olhando, ele efetua vários disparos de arma de fogo contra o Tício. O Caio, o síndico, né, a quem o vizinho Tício estava acusando de desonesto, atira e mata, atira no Tício e, como era a sua intenção, o mata. Obviamente, agora sim, nós estamos diante do cometimento de um crime, de um ilícito penal, nesse caso, homicídio. Né? E esse fato, em algum momento, levará à instauração de um processo criminal. O que nós precisamos fazer para entender corretamente o sistema acusatório é identificar, nesse processo de homicídio, aquilo que nós identificamos naquele meu exemplo anterior, do carro que bateu no outro na garagem, né? Em que não houve crime algum, mas haverá um processo civil. Então, nós temos que, nesse processo de homicídio, identificar quais são as partes em conflito. O processo é um conjunto de atos para solucionar um conflito entre duas partes. Lá no exemplo anterior, era óbvio quais eram as duas partes, né? O sujeito que teve o veículo danificado e o outro que supostamente causou o dano. E aqui, em que o Caio matou o Tício? Quais as partes nesse processo de homicídio? Quais os interesses que estão em conflito? Lá no outro exemplo, né? Muito simples, né? O Tício quer receber o dinheiro lá do prejuízo que ele sofreu e o Caio não quer pagar. E aqui, quem quer o quê? E quem resiste a quê? Qual é a lide penal? Qual é a pretensão? E qual é o direito que a ela se contrapõe? Né? E, como sempre, quem vai solucionar essa lide, essa disputa? Aqui vem o erro mais comum do leigo. Né? E se o erro for do leigo, a gente fica mais tranquilo. O problema é quando o erro é do bacharel em direito. Né? O leigo tende, normalmente, a achar que num processo criminal, a lide, o conflito, se dá entre criminoso e vítima. Ou entre criminoso e a família da vítima, porque dependendo do crime, a vítima morreu. Né? Homicídio. Não. Esse é o erro que nós não podemos cometer. O objetivo principal do sistema de justiça criminal não é indenizar a vítima ou a família da vítima, se a vítima morreu, pelos danos morais e materiais causados pelo criminoso. Vejam, eu não estou negando que a vítima tem esse direito. Se você mata alguém, né, mata um sujeito que
trabalhava, só ele trabalhava na casa dele. Ele tem mulher e vários filhos pequenos. Né? Claro que existe uma questão aí de reparação de dano da família da vítima. Eles perderam a pessoa que sustentava aquela família. Você teve o seu automóvel roubado, o sujeito apontou uma arma para a sua cabeça, levou o seu carro, você não tinha seguro. Claro, você sofreu um tremendo prejuízo. Não estou negando isso, mas para obter a reparação desse dano, já existe o processo civil. Tá? Você vai lá no juiz civil e pede uma indenização. Então, não é possível que se tenha criado o processo penal para alguma coisa para a qual o processo civil já serviria. O que se busca no processo penal, e por isso ele tem esse adjetivo, penal, o que se busca não é a indenização para a vítima, não é reparar danos materiais ou morais que a vítima tenha sofrido, é a punição para o criminoso, é a punição para quem praticou o crime, seja esse crime com ou sem vítima, porque às vezes nós esquecemos disso. Não é? Todo crime tem vítima? Quem é a vítima num processo em que o réu é acusado de ter cocaína em depósito para vender? O tráfico de entorpecente, que é um crime grave, é equiparado ao hediondo, mas é um crime vago, né? Como a gente chama no direito penal, os crimes que não têm vítima determinada. Quem é a vítima?